eu só pegar aqui onde que nós estamos. Estamos já próximo do final, né? Eu acho que ficou apenas uma nota de Kardec. Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho, pessoal. Tá, nós falamos do tópico ressurreição na carne, né? Uma pergunta 1010, tá? Pergunta 1010. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos novamente. Bom dia a quem está aqui conosco na sala virtual. Bom dia também a quem estiver assistindo pelo sistema de streaming, né? No Facebook. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos dando continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no tópico ressurreição da carne, tá? Ainda falando das penas e gozos futuros, tá? E a pergunta 1010. Só que nós já fizemos essa pergunta, né? A pergunta foi: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? O conceito fundamental, o dogma, né, da ressurreição da carne, será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Aí os espíritos disseram que sim, né, que seria, tal. Eu não vou ler a resposta, né, de novo, né? Aí depois tem a subpergunta, né? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Aí a resposta é evidente, né? Por quê? Porque na verdade aquela ressurreição, só fazendo um retrospecto ligeiro aqui, porque na verdade aquela ressurreição na carne, a maneira como foi ensinada, dos mortos voltarem a viver ainda nessa carne, nesse corpo, isso não vai existir. Isso seria uma derrogação da lei da natureza, né? Uma pessoa que já veio a morrer mesmo de fato, já se desfez o vínculo com o corpo e tal, ela não vai mais voltar a viver. Nem no caso do Lázaro não foi assim, tá? Ele estava ainda ligado, né? Ele não tinha rompido todos os liames com o seu corpo, então foi possível ele voltar à vida, entre aspas, né? Então, então essa ressurreição na carne, essa volta à vida na carne, ela se dá sim, só que se dá sob a forma de reencarnação. Então o termo correto até não seria propriamente ressurreição, né? Seria reencarnação, tá? Mas é o mesmo conceito, né? Explicado de uma outra forma, tá? Aí tem uma nota, isso a resposta quem deu foi São Luís para a subpergunta, né? Aí tem uma nota de Kardec, né? Que nós vamos começar a comentar aqui então, né? Aí Kardec diz o seguinte: efetivamente a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar, né? Essa ressurreição de voltar à carne depois de haver, né, morrido de fato. O que a gente tem, só abrindo um parênteses aqui, hoje os paramédicos, o pessoal que presta socorro, tal, eles usam técnicas de ressuscitar a pessoa quando teve uma parada cardíaca, mas que não significa morte ainda, né? Ainda não significa morte. Pode levar à morte, se não fizer aquela massagem cardíaca, aquela massagem torácica lá, né? Aplicar o choque lá, né? Aí pode levar à morte definitiva, né? Mas a gente, quantas pessoas chegam à beira da morte, né? Através dessa parada cardíaca e retornam, né? Retornam justamente por esses procedimentos que são utilizados, né?
com muita habilidade por aqueles que os utilizam, não é, pessoal? Então, mas aí não quer dizer que houve uma ressurreição, né? Não quer dizer que... Tá? Então, efetivamente a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar, a ideia, né, do evangelho lá que o pessoal entendeu como um voltar à carne. Né? Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Tá? Vamos pensar no exercício de imaginação aqui, né? Aquela ideia de os elementos vão se unir de novo para o espírito tomar posse do corpo de novo e voltar naquele mesmo corpo, mesmo que ele estivesse virado pó já. É uma ideia meio bizarra. É uma ideia meio bizarra essa, né? Mas o Allan Kardec não deixa de considerar essa ideia, tá? Já imaginou, pessoal? A gente já virou pó, de repente a gente junta o pó, taca um pouquinho de água no pó, né, para hidratar um pouquinho, e a gente volta à vida material, né? Seria uma coisa... Isso seria extraordinário mesmo, né? Isso seria extraordinário, né? E aí o Kardec falou, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Né? Tudo bem, né? As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, né? Azoto acho que é o nitrogênio, né? Se não me engano, acho que é o nitrogênio, chamavam de azoto, carbono, etc. Né? Pela composição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Né? Então, o que hoje forma o nosso corpo, esses elementos atômicos, né, que hoje formam o nosso corpo, já formaram corpos de outros seres e após a nossa morte formarão outros corpos. Nosso corpo será consumido pela terra e a própria terra e os micro-organismos se encarregam de transformar, né, esses elementos em material útil, né, para outros corpos, para a própria terra, né? Então isso vocês já estão acostumados, né? Seria um passe de mágica, né, Val? Então, meio complicado, né? Mas Allan Kardec ele vai questionando isso tudo. É complicado essa questão porque o que forma o corpo físico, e aí entra um conhecimento eminentemente espírita, né? Informação vinda justamente dos espíritos, tá? O que forma o corpo físico é o perispírito. Então o corpo físico não se formou apenas em função da matéria. A matéria juntou, se organizou sozinha e aí surgiu o corpo físico. Não. O corpo físico ele já precisou desde o início do espírito. Já precisou desde o início do perispírito para se formar. Por isso que quando ele entra em processo de decomposição, entra em processo de deterioração e tal, o espírito não estando mais ali presente, o perispírito, não vai haver mais vida. Porque quem dá a vida, bom dia Fernando, quem dá a vida é o espírito, junto com o seu perispírito. Né? Os campos organizadores do perispírito, os campos eletromagnéticos do perispírito, que vão direcionando a multiplicação das células, a organização desde a gestação. Tá? E ao longo da nossa encarnação também. Tá? O perispírito com os seus centros vitais, os chakras, conectados, né, com os plexos
no corpo físico, os plexos nervosos no corpo físico, né? Então, é toda essa junção, é toda uma complexidade, né? Por isso que depois que houve a decomposição, não vai mais juntar o pó lá e sair um ser, né, novamente desse processo, tá? A não ser que seja na reencarnação, né, na construção de um novo corpo, aí sim, tá? Deixa eu ver aqui. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, né? Sim, nós temos em nosso corpo átomos, né? Elementos atômicos, como falou, hidrogênio, oxigênio, tal, que já podem ter pertencido a homens das primitivas idades do mundo, né? Elementos que estavam aí na terra, no ar, né? E que nós inspiramos, ou nós absorvemos na gestação ou durante a vida, né? Nós estamos o tempo todo aspirando e comendo, né? Introduzindo em nós. Já pensou que coisa interessante, né? Podem ter elementos dentro de nós que já pertenceram aos homens das cavernas, por exemplo. É interessante isso, né? A gente parar para pensar, não é? Elementos que já estiveram no planeta, estão no planeta há milhares e milhares de anos, né? Elementos que estavam aí na natureza e nós absorvemos a natureza, né? Nós criamos o nosso corpo a partir dos elementos do nosso globo, do nosso planeta, né? É o famoso Lavoisier, né? Florzinha, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A frase não é exatamente correta, assim, não é perfeita, porque Deus cria, né? Para nós, a gente não cria propriamente nada original, né? A gente pega as energias divinas e apenas transforma essas energias. Então nós não criamos efetivamente, a não ser em plano menor, né? A cocriação em plano menor. Mas Deus, só Deus é o criador de fato, original, né? Fernando, no caso é passado de um para o outro através da gravidez. Da gravidez, aqui no caso dos elementos que já estiveram às vezes em outros corpos de seres primitivos e tal, até de outros planetas, né? A gente pode ter no nosso corpo elementos de outros planetas que vieram através de meteoros, que vieram através de, né? Viajar no espaço, entraram na nossa atmosfera, caiu no chão, se deteriorou, entendeu? Alimentação, respiração, tá? É isso mesmo. Ou gestação, a gente recebe o alimento, né? Via o organismo materno, né? Mas é muito interessante. Então vamos continuar com o raciocínio do Kardec aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde aqui parou. Então, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes e assim por diante, né? Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Como é que vai voltar os mesmos elementos para constituir o nosso corpo, né? No caso de uma ressurreição, o corpo já estava deteriorado, já virou pó lá, aí nós vamos juntar, então, chama todos os hidrogênios, né? Chama lá que nós vamos juntar o corpo de novo. Aí o hidrogênio, o carbono, já está no corpo do outro lá. Como é que vai fazer, né? Então, é uma ideia, o Allan Kardec tá valorizando ainda essa ideia aqui, está gastando tempo com essa ideia aqui, mas é uma ideia realmente absurda, né? Não dá para a gente nem considerar, né? Aí ele diz assim: racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então nada mais há que a berre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência, né? Quer dizer, a conclusão dele
é lógica, né? É lógica, né? Vai contra a razão, contra as informações que a ciência nos vai dando, né? Devagarinho, então não dá para a gente considerar essa hipótese, tá? Da ressurreição na carne, voltando para o mesmo corpo, depois dele já deteriorado, depois de já rompidos os liames do espírito com relação ao corpo, tá? Aí tem mais um parágrafo aqui do Kardec, né? É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará. É aquela ideia, né? Do fim dos tempos, aqueles vão, né? Na época da separação dos bodes, das ovelhas e tal, que haverá ressurreição, né? Para o juízo final, né? É exato, segundo o dogma aqui no caso das verdades inquestionáveis, né? Das outras religiões, né? De algumas denominações que trabalham em cima dessa questão aí, né? Essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Então, uma outra diferença da visão tradicional, um abraço, Marli. Uma outra diferença da visão tradicional e da visão espírita, tá? Que essa tal ressurreição só ocorreria no fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? Na verdade, a gente entende como o fim de uma era, né? Pode ser entendido o fim de uma era e tal, né? Mas o pessoal não sabe explicar muito bem que fim dos tempos será esse, né? Ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Por quê? Porque a reencarnação e não a ressurreição ocorre todos os dias. Né? Ocorre todos os dias. Na visão tradicional da religião, as pessoas vão morrendo, então vai acumulando aquele povo lá todo morto, né? E depois, no dia do juízo, no final dos tempos, tal, e vai levantar todo mundo. Você imagina a cena, né? Vai levantar todo mundo e vai surgir de novo com os corpos ressuscitados na carne, né? Essa visão tradicional, né? Visão essa que nós estamos refutando, Allan Kardec está refutando, pela impossibilidade, né? Tá? Aí, continuando aqui, né? Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? Tá, vamos repetir a pergunta aqui, né? Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? Tá? Bom, o que a gente entende daqui, né? Allan Kardec complicou aqui, né, pra gente, né? Talvez ele esteja falando justamente da imortalidade, né? Porque nesse quadro do julgamento final não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Vamos andar um pouquinho mais, talvez aclare um pouco aqui. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Vocês entenderam, pessoal? Deixa eu repetir esse último parágrafo aqui. Digne-se de meditar a teoria espírita
sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Bom, o que eu entendi que o Kardec está dizendo, uma linguagem bem complicada aqui, é o seguinte: olha, se a gente para meditar a respeito da teoria espírita, ele está dizendo em síntese o seguinte: ó, tudo isso aqui oculta uma verdade, uma bela e grande verdade, ele está dizendo. Né? Tudo isso aqui oculta uma bela e grande verdade. Tá? O juízo, né? O fim dos tempos, o fim de uma era, o juízo, ou seja, nosso contato com a nossa consciência. Na verdade, esse juízo aí, ele se dá todos os dias, né? E se dá sempre que nós nos deparamos com a morte, por exemplo, nós temos que enfrentar a nossa consciência, nós temos que enfrentar os atos que nós fizemos, bons ou ruins, né? Então esse dia do juízo aí é todo dia e sempre que a gente termina uma existência física, a gente lida com um conjunto de vivências que nós precisamos nos deparar e avaliar se foi positivo, negativo. Então oculta uma grande verdade. Essa alegoria toda, essa imagem, né, dos mortos ressuscitarem, isso aí oculta uma verdade. Por isso que os Espíritos disseram que é chegado o tempo em que os erros explicados se tornam verdades. O nosso desafio é achar o acerto, mesmo nos erros que foram explicados, nós acharmos os acertos. Vocês percebem, pessoal? Nós conseguimos identificar intuitivamente o que estava por detrás dos erros que foram cometidos, né? Dos erros assim, de interpretação, por exemplo. Né? Porque existem grandes verdades ocultadas, né, por detrás desses erros aí. Né? Então existe uma grande e bela imagem. Né? Sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Quer dizer, você explica exatamente o que é a ressurreição, que é a reencarnação. O que é o dia do juízo? É o dia do encontro com as nossas próprias obras. Não é? Final dos tempos pode ser o final de uma era, pode ser o final de uma encarnação. Né? Depende qual é o parâmetro que nós estamos utilizando. Né? Aí ele diz, né, digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, quer dizer, estuda a teoria espírita, entenda a lei de causa e efeito, a reencarnação, né? A sorte das almas, o futuro das almas no plano espiritual. Né? E você vai ver que tudo isso faz sentido. Né? Não é apenas uma ficção. É isso que ele está dizendo, que o Kardec está dizendo. Né? Não é uma ficção. O juízo que condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Tratam-se de leis imutáveis, tratam-se de leis reais, uma lei de justiça, né? que Deus criou, faz parte das leis divinas e que regem o universo, regem os nossos relacionamentos. Né? Aí, para terminar esse parágrafo, né? Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Né? Então, dentro do pensamento espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Aí Allan Kardec chama a atenção para isso. Né? Então, o pensamento espírita que traz a ideia dos vários mundos habitados, né? O planeta Terra é apenas um desses mundos, né? Os elementos que compõem esses mundos, hoje os elementos que estão aqui na Terra já estiveram em outros planetas,
já serviram para outros corpos. É uma visão muito mais ampla, né, na sequência do que ele está ensinando aqui, né? Uma visão muito mais ampla, né? E hoje perfeitamente admitido, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa a ser o único mundo habitado, né? A Terra passa a ser o único mundo habitado, porque o fim da Terra, o fim dos tempos é o fim da Terra, é o fim, né? É lógico, o pensamento vem progredindo, hoje parece tão absurdo, né, o Kardec falar assim, porque a ciência, para nós já temos informações de um universo muito maior, mas é que teve períodos na Terra, né, pessoal, que se achava que a Terra era o centro do universo, né? Então, era uma ideia muito primária. Hoje a gente tem uma ideia, né, muito mais ampla, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com esses conceitos religiosos assim, muito literais, porque eles trazem em si, frequentemente, uma interpretação, a interpretação que se dá deles é uma ideia muito primária ainda, em termos de ciência, né, em termos de conhecimento das coisas. Geralmente as pessoas interpretam literalmente e de uma forma muito primária, né? O Adão e a Eva, o fim dos tempos, né? O pessoal acaba sendo muito literal e desprezando absolutamente o conhecimento da ciência, né? O que não dá para acontecer, né? A Florzinha, mas ali a gente é tão ignorante, como vamos poder ver isso? Ver do que, Flor? A Maria colocou, despertar da consciência, né, Lê? Se a gente não aprende por aqui, com certeza a gente vai despertar no plano espiritual, né? É verdade. Ao longo das encarnações, né? Ao longo das encarnações, da evolução, né? Isso mesmo. A Florzinha, esses conceitos contidos, não entendi, Flor. Quais conceitos, Flor? Não entendi. Tá? Me explica direito aí. A gente acabou de ver que Kardec se fixava em uma ideia que não era tão legal. Não, não é que ele se fixava numa ideia que não era tão legal, Flor. Não é isso não. O que eu estou comentando aqui é o seguinte, o Kardec ele está combatendo um pensamento, ele está refutando um pensamento, ele está valorizando bastante, ele está refutando uma ideia que era uma ideia, até hoje existe essa ideia, a ideia da ressurreição na carne, no dia do juízo, que todos os mortos vão se levantar e, né, vão ressurgir na carne. Então, gente, muita gente pensa isso. Então ele está combatendo, né, ele está refutando essa hipótese de uma forma boa, de uma forma coerente, né? Só que é uma ideia para nós hoje tão absurda, né? Dá a impressão até que Kardec está gastando vela boa com defunto ruim, né? Dá a impressão, tá? Kardec está fazendo o trabalho dele, inclusive imagina como é que era na época de Kardec, né? Esse pensamento era muito mais arraigado ainda. Hoje nós temos o benefício da ciência aclarando muitos pontos, né? Mas imagina na época de Kardec, por isso que ele se deteve tanto na análise desse ponto, por mais absurdo que possa ser, ele se deteve bastante na análise desse ponto, porque na época provavelmente precisaria se deter bastante nisso, né? Hoje para nós a gente não vê muito sentido nisso, né? Embora muita gente ainda acredite, mas a gente respeita, mas não fica gastando muito tempo com essa refutação, né? Você entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Não que ele tivesse errado e que ele estava defendendo um ponto errado, não. Kardec estava corretíssimo, né? Só que analisando um ponto que para nós consideramos absolutamente inverossímil, né? E absurdo, né? Tá? Mas aí nós acabamos então
Nós acabamos então a nota de Kardec aqui, né? Aliás, esse finalzinho aqui, Kardec tem umas notas aqui de... Esse pedacinho final aqui é complicado, né? A gente está algumas semanas aí sofrendo com essas últimas mensagens aí. Então vamos pegar agora o próximo tópico aqui, né? Paraíso, inferno e purgatório. Eita, agora nós vamos passar pelo paraíso, inferno e purgatório. Agora que o negócio vai ficar bom aqui, né? Então, pergunta 1012. Pergunta 1012, vamos lá. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Né? Pergunta de Kardec. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Tá? E aí, pessoal? Allan Kardec perguntando, tem lugar certo? Tem lugar circunscrito? Céu, inferno, tal, purgatório, né? Existe um lugar específico? Eu vou para o céu, vou para aquele lugar, eu vou para o inferno, né? Segundo os nossos merecimentos, o que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Aqui aparece do Divaldo, Enfoques da Reencarnação, explica Adão e a Eva, o juízo final, o caráter simbólico, né, Raquel? Inclusive o Divaldo fala dos arquétipos, masculino, feminino, né? Verdade. Tem, Miriam? Ou não tem? O que vocês acham? Tem ou não tem? Existe céu como um lugar circunscrito? Chamemos de céu, chamemos de plano espiritual. Existe plano espiritual? Existe inferno? Ou existe umbral? Não adianta a gente só falar que não tem o que tem, e depois a gente falar que tem plano espiritual, tem umbral, tem... Não adianta só mudar o nome, nós temos que entender a substância por detrás do nome, vamos dizer assim, né? Tá? E aí? Não é bem assim, plano espiritual tem, não tem. E aí? Né? Tem lugar, conforme o nosso merecimento, tem lugar para o gozo, para a felicidade, para aqueles que fizeram por merecer aqui na Terra, ir para lugares bonitos. Tem esses lugares ou não tem? Vocês estão muito em cima do muro aí. E tem lugares de sofrimento, tem lugares de dor, ou não tem? Tem ou não tem? Não é? Aí já complica, né? Você fala de inferno, céu, não tem, está dentro de nós. Aquela ideia, né? Eita, essa ideia, está dentro de nós, está dentro de nós, mas tem muita gente sofrendo lá no umbral, né? E lá no plano espiritual também está cheio de gente nas colônias lá, né? Então não é bem assim, né? Vamos ver a resposta aqui. A Miriam, na visão eterna não, mas uma casinha temporária com certeza. Ai. Só que não são eternos, né? Nem o bem é eterno. O umbral não é eterno, mas e o plano espiritual? É eterno? Não é? Uma outra questão aí para a gente complicar mais um pouco, né? Vamos ver aqui então a resposta dos espíritos, né? Pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Aí os espíritos respondem. Já respondemos a esta pergunta. Ponto. Né? Nós já respondemos isso. Por quê? Porque até agora a gente estava falando lá de, né, das consequências e tal, né? Nós estávamos falando dessa questão de inferno, céu, nós falamos já, né? Bastante, os espíritos já responderam. Então, eles dizem aqui, ó, já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes
ao grau de perfeição dos espíritos. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Bom, aqui os espíritos ainda não disseram se tem ou se não tem, mas eles não negaram. Eles só disseram, ó, já dissemos, prazer, castigo, né, penas e gozos é de acordo com o grau de perfeição dos espíritos. Tá certo, né? Mas ainda não ficou claro aqui a questão do local, né? Não ficou claro aqui, né? Mas continua a resposta, tá? Vamos lá. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Ok também. Ok também, né? Então, é inerente ao grau de perfeição dos espíritos, o prazer, as penas e gozos, tal. E cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça, ou seja, somos responsáveis através do nosso comportamento, pensamento, tal, sentimentos cultivados, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Ok. Ainda está a questão do local para ser melhor definida aí, né? Ainda está a questão do local para se tem local para a gente fazer isso, né? Então vamos ver. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa e outra coisa. Então, ponto. Vamos nos deter isso aqui, né? Então, a princípio, olha só, como eles estão por toda parte, os espíritos habitam o universo, estão por toda parte, nós nos acotovelamos com os espíritos o tempo todo, né? A gente está aqui, daqui a pouco a gente está fora do corpo, os espíritos estão por toda parte. A princípio, vamos dizer assim, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa ou a outra. Então, pessoal, o que a gente entende daí? Que não tem local criado para isso ou para aquilo. Vamos pensar na criação divina. Deus fala assim, ó, eu vou criar aquela região lá para servir de inferno, aquela região para servir de céu. Na minha obra, aquela região vai ter uma cerquinha ali, vai chamar umbral, e a outra vai... Né? A princípio, Deus não fez isso. Não existe, nesse sentido, não existe nenhum lugar específico criado para um fim negativo, de penas ou de gozos. Não existe, né? Tá? Deixa eu ver o que a Miriam colocou. Na nossa condição de evolução, tudo ainda é muito difícil de mensurar. Nossas referências ainda são muito materiais. É verdade, né? Aí a Maria está perguntando, é a gente que cria, Lê? Vamos ver aqui, Maria, vamos ver o que os Espíritos falam, tá? Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Né? Então, os Espíritos dizem, né, com relação ao geral, à criação geral, não existe um lugar especificamente criado para o bem e um lugar criado para o mal. Não. A princípio não, tá? Dentro da criação, né, somos herdeiros do universo, de todas as possibilidades, e Deus não criou esses lugares específicos, tá? Aí os Espíritos continuam dizendo, quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então tá, o mundo vai ser melhor ou vai ser pior, de acordo, né, com a característica desse planeta, ou seja, de acordo com a coletividade que habita esse planeta, como é que as pessoas se organizam dentro desse planeta. Então as pessoas vão ser mais felizes ou mais desgraçadas conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que nós habitamos. O mundo é formado por nós, né? Pelos seres que habitam esse mundo. Tá? Então, não é que é um mundo destinado a ser ruim, um mundo destinado a ser bom. É o nível das pessoas que estão ali, né? O nível das pessoas que estão naquele planeta. Então aquele planeta vai ser mais ou menos gostoso de morar ou não, de acordo com
com o nível das pessoas que ali estão. Né? Não é que a destinação dele para todo sempre é servir de um lugar ruim ou de um lugar bom. Vai depender da evolução desse planeta, a evolução das pessoas que habitam esse planeta. Né? Então, ainda ficou essa questão, né? Mas plano espiritual, umbral, então não tem, não tem, não é? Vamos ver aqui a subpergunta do Kardec, depois a gente faz um fechamento aí, né? De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Tá? Vamos lá. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? O inferno e o paraíso não existem de acordo com as lendas aí, né? Com as histórias que a gente tem ouvido, né? Das religiões, tal, da literatura. Quer dizer, não existe isso. Né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Aí tem uma nota de Kardec curtinha, prometo, curtinha, que diz assim: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Tá? Então agora vamos fazer um resumão aí, né? Só para a gente não ficar com conceitos mal desenvolvidos e esclarecidos. Tá? Então vamos lá. Tarefa difícil essa. Mas não tão difícil, porque só é questão da gente resumir, a gente organizar os elementos que a gente tem aí. Tá? Então, primeira coisa, lugares absolutos para o bem e para o mal, não tem. Né? Os espíritos estão em toda parte. Você pode ter um espírito obsessor do seu lado. Olha, mas ele não tinha que estar no inferno? Por que ele está fazendo aqui? Vamos pensar dentro dessa visão tradicional. Né? Ele está aqui, está em casa, está em qualquer lugar. Eles podem se reunir em grupos aqui do nosso lado, na nossa casa ou em alguma instituição, em algum lugar, nas ruas, não é? Bandos de espíritos. Espíritos voltados ao bem, pode estar aqui junto conosco. A gente acredita que estão aqui em torno de nós. Cada um dos que aqui estão sendo acompanhados pelos bons espíritos. O espírito protetor, familiares. Ah, mas ele não tinha que estar lá no céu? O que estão fazendo aqui com a gente? Então, nesse sentido, pessoal, não existe lugares específicos que os espíritos, né, não possam estar, que os espíritos não têm acesso, que, né, não é assim. Eles estão por toda parte. Ok, pessoal? Então, dentro disso, não há propriamente infernos eternos, céus eternos também, não há. Isso é uma visão alegórica do passado, né? Muito literal às vezes, né? Agora, Alexandre, peraí, e então, em plano espiritual, umbral, então não existe? Existe. Existe. Né? Existe, sim. Como diz aqui deixa eu ver se foi o Kardec, foi os espíritos, né, que disseram. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos.
Tá. Então aqui eu vejo a afirmação, por exemplo, de colônias espirituais voltadas ao mal. Existem regiões onde se fazem colônias espirituais voltadas ao mal. Tá? O André Luiz fala disso nos livros dele. Né? Eles se reúnem por simpatia. Eles se reúnem por afinidade e formam cidades no plano espiritual voltadas ao mal. Geralmente mais próximas da Terra, né? Mais ligadas com a economia da Terra. Aliás, essas formações espirituais voltadas ao mal, elas têm toda a base econômica delas ligadas ao planeta ainda, em regime de exploração do planeta. Em regime de exploração do planeta, dos encarnados. Toda a economia dessas cidades voltadas ao mal, próximas à Terra, né, que não são eternas, não são infernos eternos, não. É tudo passageiro, é tudo transitório. Mas existem enquanto locais onde se reúnem espíritos simpáticos. Simpáticos não quer dizer que são bons. São espíritos que se afinizam uns com os outros. Ora, um criminoso pode se afinizar com outro criminoso. Né? E eles exploram todo o regime econômico dessa cidade, se baseia na exploração dos encarnados. Tá? É assim que a gente aprende na obra do André Luiz. Tá? A Miriam, e se desencarnamos e às vezes ainda andamos por aí sem perceber, será que o mesmo consciente e errante, será que mesmo conscientes e errantes ainda não teremos, por lógica, uma organização social terrestre como referência na erraticidade? Sim, é exatamente isso, né? Isso que eu estava dizendo agora há pouco, né, Miriam? Aqueles que ficam perambulando por aí, eles acabam se baseando, tendo como referência ainda a matéria, as organizações da matéria, a economia da matéria, né? Um pouco diferente, né? Mas eles se baseiam nesse contato com a matéria. Só quando percebem que não devem fazer isso, que devem, né, partir para uma outra região melhor no plano espiritual, receber ajuda e tal, aí eles começam a mudar, né? Na Maria Lê, é como aqui na Terra, não é? Tem também grupos que se afinizam para fazer o mal ou para fazer o bem, exatamente, né? Então os espíritos, eles não disseram absolutamente assim, não, inferno, céu, ou né, o bem e o mal está só dentro da criatura. É lógico que está dentro da criatura, mas nós nos aproximamos de pessoas que estão no mesmo nível que nós. E aí nós criamos um ambiente, mesmo que temporário, um ambiente fora de nós que reflita o nosso interior. Nós criamos esse ambiente. Ora, você vai numa favela, onde tudo é precariedade. A desarmonia de linhas, a desarmonia de cores, a desorganização social. Você começa a levar ensino, você começa a levar conhecimento, daqui a pouco já surge uma pinturazinha na casa, daqui a pouco já surge um vasinho, uma graminha, daqui a pouco já começa a mudar o ambiente. Porque melhorando o senso estético, melhorando a cultura, começa a mudar o ambiente. Então esses ambientes, abismos, trevas, umbral, tá? São ambientes passageiros. Um dos objetivos dessa fase que nós estamos vivendo, estamos entrando na regeneração, né? Com o tempo, um dos objetivos dessa fase é limpar essas regiões em torno do planeta, é esvaziar as regiões umbralinas. Mas isso só vai se dar pela educação, né? Pela educação de nós mesmos, não é do outro, é minha. À medida que eu vivo bem essa vida, à medida que eu me disciplino nessa encarnação, eu vou ser um a menos. Eu posso ser um a menos nessas regiões inferiores. E à medida que vai faltando elementos nessas regiões,
vai sendo saneado o ambiente, vai se transformando, vai desaparecendo, né? Essas regiões voltadas ao mal, ao sofrimento, elas vão desaparecendo, né? Isso é o que vai ocorrer, o que está ocorrendo já, de certo modo, né? Elizabeth, os grupos que se reúnem para fazer o bem, né? Isso mesmo, tá? A Diana, Alê, um espírito muito maligno pode ficar por aí à vontade? Pode, pode ficar. E fica, tá? Só que não, veja bem, ele não vai ficar à vontade para ir para lugares melhores, por exemplo, né? Dimensões superiores, lugares mais evoluídos, ele não terá acesso. Ele tem acesso a nós aqui, a Terra, né? Mas ele não tem acesso a outros planos evoluídos, né? Então não é que ele fica à vontade por aqui, limitado. Fica limitado às proximidades da Terra e tudo que gira em torno aqui de nós, né? Por isso é que nós precisamos tomar cuidado, né? Tipo de hábitos que a gente mantém, pensamentos que a gente nutre, sentimentos que a gente cultiva, nós precisamos tomar cuidado, porque eles estão por toda parte. Estão por toda parte, né? Casas onde não há o Evangelho é um entra e sai danado de espíritos, espíritos infelizes e espíritos perversos, muitas vezes, né? Por quê? Porque nós não traçamos barreiras vibratórias, não traçamos barreiras magnéticas que impedem o acesso, né? Barreiras antitrevosas, vamos dizer assim. Nós temos que criar essas barreiras. Essa é a nossa única segurança. A primeira barreira que a gente cria é a nossa própria aura. É a manifestação, é a irradiação das nossas energias pessoais, né? Baseados nos sentimentos, pensamentos, atitudes, o que a gente cultiva, né? É a primeira barreira que a gente cria. Se nós acendemos a nossa luz, nós irradiamos essa energia do amor, isso equivale a dizer a energia do amor, quanto nós amamos, quanto mais nós amamos, mais luz nós temos. Quanto mais amamos o corpo, amamos o espírito que somos, amamos as pessoas, o trabalho, amamos a vida, mais nós irradiamos luz, né? E essa luz, ela cria o nosso ambiente psíquico. Ela faz parte do nosso ambiente psíquico, o nosso ovo áurico, né? A nossa psicosfera. Onde nós vamos, nós levamos a nossa psicosfera. E aí os espíritos ensinam que nós temos o hálito mental. Qual é o nosso hálito mental? É um bom hálito ou é um mau hálito, né? Se for bom hálito, baseado no amor, vai ser refrescante, né? Vai ser refrescante, aquele hálito refrescante, que todo mundo gosta de se aproximar, de conversar, né? De permanecer junto a nós, né? As pessoas vão se afinizar com a gente se afiniza com elas, aquela coisa gostosa, né? Quando há um hálito ruim, né? A pessoa chega perto da gente, já sente dor de cabeça, já só de... né? As pessoas vão se sentir desconfortáveis perto da gente, a não ser aqueles que vibram na mesma sintonia. Aí a gente atrai espíritos que têm um hálito ruim também, né? Um hálito psíquico ruim. Eles vão gostar da gente e a gente é capaz de gostar também desse tipo de espírito, tá? Por quê? Porque é o que se afiniza, né? Então, onde a gente vai, essa é a primeira proteção que a gente tem. Porque qualquer espírito que tenta se aproximar de nós, tenta jogar ideias em nós, ele se sente repelido pela frequência de vibração que nós irradiamos. A frequência de vibração depende, quanto mais elevado é o meu pensamento, mais alta é a frequência. É que nem luz, né? Tem certas luzes que ferem a nossa visão,
porque ela está numa frequência, numa intensidade que a gente não suporta. Tem espíritos que se aproximam, por exemplo, quando a gente está fazendo prece, que eles não suportam ficar perto da gente. Né? Eles são compelidos a se afastarem, ou então a se acomodarem e se beneficiarem da oração, né? A se beneficiarem do Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, a gente gera luz. Nós nos alimentamos dessa luz, os espíritos amigos jogam mais pensamentos, luzes, e, né, aproveitando aquele momento. Né? Qualquer leitura saudável é um momento de luz, é um dos melhores momentos que a gente pode viver. Né? Uma boa leitura, por exemplo. Né? Meditação. Tá? E aí nós temos o ambiente coletivo, o ambiente da família, o ambiente do planeta. Infelizmente, nosso planeta, nós ainda não somos maioria, as pessoas que se preocupam com o espírito, né? As pessoas que têm hábito de oração, de estudo elevado, né? Não é a maioria ainda no planeta. Para a gente ter uma ideia, só para a gente terminar aqui, no Evangelho fala que na regeneração nós vamos ter um equilíbrio entre o bem e o mal. Então é provável que, né, permaneça ainda algumas dificuldades por muito tempo, embora já com o equilíbrio entre o bem e o mal, a nossa vida já melhora bastante. Tá? Já melhora bastante. Pessoal, então nós vamos finalizando, tá? Fica para a semana que vem a pergunta 1013, tá? Pergunta 1013, vai falar do purgatório, né? Isso vai ser bom. E então na próxima terça a gente continua, tá bom? Então um beijão, fiquem com Deus, tá? Um grande abraço para todos que estão aqui, também o pessoal que está ouvindo no sistema de streaming, tá? Fiquem com Deus, até mais.